Falar sobre missões é voltar a lembrar sobre a origem de missões. Missões começam no coração de Deus. Entre os missiólogos, a expressão é missio Dei, a missão de Deus. A missão de Deus é resgatar toda a criação para que esta venha a glorificar a Deus. A glorificação de Deus através da redenção em Cristo Jesus. Este é o centro da missio Dei. Ele envia Jesus para resgatar o homem. Vem com o objetivo de entregar a sua vida, fazer com que o homem tenha a oportunidade de voltar a estar em comunhão com o Pai. A situação em função do pecado distanciou o homem, distanciou a humanidade, distanciou a criação de Deus, distanciou o que Deus fez dele. E agora Jesus vem para trazer tudo de volta para perto de Deus e para glorificar ao único que deve receber toda a honra e toda a glória. Jesus acaba de ser tentado e começa o seu ministério. No início do seu ministério, ele começa a convocar as pessoas e os discípulos. Ele convoca os primeiros homens, André e Pedro: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. É interessante, a Ingrid estava orando e na sua oração ela mencionou de que no final do ministério de Jesus aqui na terra, Jesus já ressurreto, Jesus já se manifestando pós a cruz, e ele encontra a Pedro e pergunta a Pedro: Pedro, amas-me? E Pedro diz: apenas gosto de você. Gente, eu fico imaginando Jesus dentro de todo o processo. Os dois primeiros que chamei para poder fazer deles pescadores de homens. Obrigado. Os dois primeiros que chamei para serem pescadores de homens, ainda não compreendem a profundidade, a grandeza, a amplitude do amor de Deus, amor ágape, aquele amor incondicional. Ele não consegue, apesar de 3 vezes ser questionado, ele não consegue. Vocês imaginam completando o ministério, voltando alguns dias para poder voltar ao trono lá aos céus, junto com o Pai, a ser assunto aos céus. Ainda o primeiro, o que mais investi, o que mais tempo tive com ele ainda não entende. E deu tudo errado, deu ruim, a coisa ficou complicada. Gente, é impressionante como Deus não apagou tudo e começou de novo. Ele manteve a Pedro mesmo na sua limitação em relação à manifestação do amor que Deus queria que ele pudesse sentir para poder apacentar as ovelhas. Apacentar as ovelhas apenas gostando de Jesus não é a mesma coisa que apacentar as ovelhas mantendo um amor ágape para com Jesus. Porque ele saberia com profundidade o quanto era importante para aquelas pessoas entenderem a graça e a misericórdia de Deus para poder resgatar toda a humanidade, resgatar toda a criação, e esta criação glorificar a Deus. Mas vamos sair do final do ministério e voltar ao princípio do ministério. Porque precisamos entender que Jesus começou o ministério convocando discípulos. Ele esteve anunciando: o reino dos céus está se aproximando, é chegado. E a partir daí ele começa a convocar discípulos para serem pescadores de homens. A principal ação de Jesus ao iniciar o seu trabalho é convocar pessoas para que sejam pescadores de homens. Vamos lá. Para poder falar sobre isso, eu quero fazer menção à não conformidade. Quero contar uma pequena ilustração, uma fábula, que vai nos ajudar a entender esta situação de não conformidade. Havia uma situação, num determinado momento, em que o mar estava colocando para fora todas as estrelas do mar.
Havia milhares e milhares de estrelas do mar espalhados à margem, e estas estrelas do mar estavam fadadas a morrer. 5 minutos fora d'água e as estrelas do mar não têm mais condições de voltar à água e viver, ou seja, morreriam. 5 minutos fora d'água, estrelas do mar mortas. E aqui um homem começa a passar pelo mar e vendo aquela quantidade de estrelas do mar, indignado, triste, inconformado com a situação, fica pensando, coitado, quantas estrelas do mar estão morrendo, e não dá nada para fazer nada. E de repente olha longe e vê um menino que pegava uma estrela do mar e jogava para dentro d'água, com toda a força para poder jogar o quanto mais longe possível. O homem, lamentando a situação, ele sabia que as estrelas do mar não podiam viver mais do que 5 minutos fora d'água. Todas estas criaturas logo estariam mortas, ou estavam já mortas quando ele passou por lá. Que triste, pensou. No entanto, nenhuma ideia inspiradora veio à sua mente. Avançando um pouco, ele viu um menino correndo de um lado para o outro na areia. Ele parecia abalado e suado. O que você está fazendo? Perguntou o homem. Estou devolvendo as estrelas ao mar, respondeu o menino, que parecia cansado. O homem pensou por um momento e o que o menino estava fazendo parecia absurdo para ele. Ele não resistiu à vontade de dizer o que pensava. O que você está fazendo é inútil. Eu andei ao longo do caminho e há milhares de estrelas do mar. Não faz sentido o que você faz, disse aquele homem. O menino, que tinha uma estrela na mão, respondeu: com certeza, para esta faz sentido. Com certeza, para esta faz sentido. Ver a situação da humanidade, que todos estão condenados e que a situação do homem sem Cristo é fatal, eles estarão passando a eternidade longe de Deus, pode levar-nos a uma situação de impotência. Ver a humanidade inteira, pensar que ainda existe 42% da população do mundo que ainda não ouviu falar de Jesus, mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Isso pode nos trazer a uma inquietação tremenda, e pensar como aquele homem não tem como fazer diferença em meio a essa situação. Contudo, a palavra que queremos falar é não conformidade. Quando Jesus percorria vilas, cidades e aldeias, Mateus capítulo 9, versículos de 35 a 38, não precisam ler, apenas vou recordar o episódio. Jesus manifesta a sua não conformidade. A expressão não conformidade é diferente de inconformidade, eu vou já explicar. Não conformidade. Ele percorria as vilas, cidades e aldeias, e via as pessoas, e via que as pessoas estavam como ovelhas sem pastor. Não é essa a razão pela qual Deus criou o homem. Deus criou o homem para que ele soubesse quem é o bom pastor, que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E o homem foi criado para ter uma orientação segura da parte de Deus, através da orientação do Espírito Santo nas suas vidas. O homem não foi criado para andar desgarrado, disperso, como quem não sabe em que direção está indo. Deus tem um propósito para a vida do homem. Jesus sabia de tudo isso, e vendo o homem naquela situação, ele não estava conforme, não conformidade com a situação. Mas a sua não conformidade não era somente com a situação da humanidade. A sua não conformidade também era em relação à quantidade de obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. A humanidade, apesar de entender de que estava longe de Deus, como ovelha sem pastor, as pessoas estavam procurando qualquer quantidade de profissões, de envolvimento com preocupações diárias, profissionais, de trabalho nas diferentes áreas, mas poucos estavam se preocupando em ser obreiros para poder atender a necessidade da seara. Poucos estavam se preocupando em ser obreiros.
E o que me chama a atenção desse texto é que Jesus estava curando enfermidades, Jesus estava ensinando as multidões, Jesus estava atendendo as demandas das pessoas e também rogou por obreiros. Se ele estava atendendo a demanda de saúde, estava atendendo uma demanda intelectual, porque ele não pediu ao Senhor da seara que mandasse médicos ou professores ou profissionais em outras áreas. Não, a demanda urgente é de obreiros, para que eles possam deixar de ser ovelhas que estão sem pastor. Não que as outras profissões não sejam relevantes, mas na observação de Jesus, poucos estavam assumindo a responsabilidade de serem obreiros. Não conformidade. Em gestão de serviços, o que é uma não conformidade? Não cumprimento de um requisito ou que não possui o resultado esperado. Essa é a situação, não possui o resultado esperado. A criação não estava expressando o resultado esperado de Deus. Deus criou a humanidade para glorificá-lo, para adorá-lo, para estar em comunhão com Ele. E essa criação não estava em sintonia com Deus. Ela estava em pecado, estava longe de Deus. Por isso Jesus estava em não conformidade com a situação da humanidade. Ele estava em não conformidade com o que a humanidade estava buscando em termos de envolvimento profissional, esquecendo a relevância de serem obreiros, de obreiros para a sua seara. A não conformidade de Jesus, segundo Mateus 9, 35 a 38, está relacionada com dois aspectos: não conformidade com a situação da multidão, missão; não conformidade com a quantidade de obreiros, ministério. Deixe-me explicar esses dois termos a partir do texto de Marcos capítulo 1, versículos de 14 em diante, de 14 a 18. O texto de Marcos capítulo 1, 14 a 18 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, disse ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Voltando lá ao último episódio lá de Evangelho de João, nós vemos que Jesus chama a atenção de Pedro, se o ama, porque ele tinha voltado a pescar. E a expectativa de Jesus é pescador de homens. Ele tinha voltado às redes para buscar peixes. Jesus inicia a sua missão logo após a prisão de João Batista, marcando uma transição importante entre o plano de Deus. O que veio preparar o caminho completou a sua missão e estava preso. Se ele foi preso, então Jesus agora assume a continuidade da história. Ele vai dar continuidade. João veio para endireitar o caminho, indicar que o Messias estava próximo e havia chegado, batizou, agora ele está preso. Foi preso, então Jesus começa o seu ministério, a sua missão. Ele começa a desenvolver a sua missão. Jesus inicia o seu ministério na Galileia, uma região de grande diversidade cultural. Isto também nos ajuda a entender a importância ou abrangência da missão. O judeu estava focado na expectativa de que eles eram o povo separado, escolhido por Deus. Deus havia dito a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eles se baseavam nisso e diziam: todos têm que se transformar em judeus para poder receber a bênção de Deus. Agora, Jesus vem para as multidões, vem iniciar o seu ministério na Galileia, partindo da perspectiva de uma região com uma diversidade cultural ampla, para poder viver uma realidade de ir a todos os rincões e não somente vir para buscar, sair para levar e não vir para receber, sair para levar essa mensagem. Gente, isso é extremadamente amplo quando nós pensamos em que Deus tomou a iniciativa de colocar o seu Santo Espírito em nossos corações e chamar-nos templos do Espírito Santo. O que antes era um lugar fixo, onde as pessoas tinham que
vir para poder adorar. Agora o templo circulava por todos os lugares, aonde ele estivesse, e o templo estava circulando, e o Espírito Santo de Deus acompanha o templo. Tu és o templo do Espírito Santo. Tu estás em diferentes lugares, você está em diferentes lugares, e o estar em diferentes lugares faz com que a luz de Deus possa se manifestar, mas depende da sua disposição de ser obreiro, depende da sua disposição de agir como obreiro, agir como um dos enviados do Senhor. Independente aonde nós estamos, seja empresa, seja na escola, seja onde nós fomos, nós somos luz e sal da terra. Estamos professores, estamos médicos, estamos engenheiro, estamos o que você quiser estar, mas você é obreiro do Senhor. Você foi chamado por Deus para você fazer a diferença onde você está. Você foi chamado para ser luz e sal na terra. Você foi salvo para ser luz e sal na terra. Ele anuncia o tempo é chegado, ou seja, a era do reino de Deus estava se manifestando. O Filho do Homem estava agindo e vivendo entre as pessoas. O chamado ao arrependimento e à fé indica que a entrada no reino exige transformação e vida. Glória a Deus, meu irmão, você já recebeu a Cristo como Salvador de sua vida, e Ele transformou a sua vida. Você deixou de ser pecador para ser resgatado, redimido, perdoado, justificado. Você é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas para que esta transformação? Para que você possa também desenvolver e levar esta mensagem a outras pessoas. Missão e ministério. Essas duas palavras têm importância neste tempo, nesse texto, na vida de Jesus. Missão é um envio para cumprir uma tarefa. Jesus foi enviado para cumprir uma tarefa. A tarefa maior que Jesus veio cumprir foi entregar a sua vida na cruz para a remissão do pecado e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior missão de Jesus foi demonstrar o amor dele, mostrar o amor de Deus através de Jesus Cristo, que morre na cruz para perdoar os nossos pecados. Essa é a missão. O ministério é o serviço que ele presta na igreja. Ele estabelece a igreja, ele organiza a igreja, ele treina a igreja, ele prepara para que a missão continue. Por que a missão continue? Porque a missão que Jesus cumpre é parte da missão macro de Deus, a Missio Dei. A Missio Dei, ela só conclui quando Jesus volte para levar a sua igreja. E se a Missio Dei, a missão de glorificar a Deus através da redenção em Cristo Jesus, ela só conclui quando Jesus voltar, então ele precisa treinar obreiros para que estes possam continuar levando a mensagem a todos os rincões. Então essa missão é só para pastores e para missionários e para pessoas dedicadas exclusivamente? Não. Se vocês lembrarem de Áquila e Priscila, eles estavam levando a mensagem e Paulo se preocupou de se somar com ele, e eles se juntaram porque tínhamos uma outra característica. Paulo, Priscila, Áquila, eles estavam com missão, com ministério e com profissão. O que é a profissão? É a forma de você trabalhar para poder se sustentar e não ser uma carga para a igreja ou para as outras pessoas. Mesmo na minha profissão, na sua profissão ou qualquer profissão, você não deixa de ter uma missão, nem ter um ministério dado por Deus em relação à macro Missio Dei, a missão de Deus. Aonde você está, você é chamado para ser luz e sal na terra. Abra sua boca, comece a anunciar de que Jesus é o Senhor. Foi esta a dinâmica de Jesus. Começar a anunciar, o reino é chegado, Jesus veio, morreu e ressuscitou, e precisamos compartilhar isso com as outras pessoas. Há algo muito importante nesse processo. Você diz, mas as pessoas vão me rejeitar. Gente, isso não é relevante. Preste atenção, o maior interessado na conversão das pessoas, quem é?
Quem? Quem é? Jesus. O maior interessado em que as pessoas venham ao arrependimento é Deus. Por quê? Porque Ele quer que a sua criação glorifique-o em função de toda a razão por aquilo que Ele criou. A missão de Jesus é de que Ele morresse na cruz para poder resgatar o homem, e nós precisamos reconhecer a Cristo como Salvador para que tenhamos o perdão dos pecados, e como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos de Cristo para poder chegar ao Pai. Se você falar e a pessoa não aceitar, ela não está rejeitando você, está rejeitando a Deus. Há uma outra coisa importante em relação a isso. O Espírito Santo é quem convence as pessoas de pecado, justiça e juízo. Se é o Espírito Santo quem convence destas coisas, o Espírito Santo já está o Espírito Santo já está atuando na humanidade. E nós apenas precisamos nos encontrar onde Ele está agindo e nos somar a Ele. Querem um exemplo bíblico? Filipe estava fazendo um excelente trabalho em Samaria, e de repente o Espírito Santo diz, sai daí e vai para o caminho de Damasco. E aí, chegando no caminho de Damasco, ele vê um etíope lendo o profeta Isaías. Ele corre ao lado da carruagem, se aproxima e pergunta, você entende o que você está lendo? E o homem manda parar o carro. Eu acho muito interessante esse texto. Filipe não podia estar com a perna estragada igual a minha, porque senão eu não conseguia fazer não. Essa segunda-feira fui fazer travessura, fui querer jogar bola, dei um passo maior do que a perna e estiquei o nervo daqui de trás da coxa, e estou aqui fazendo. Se eu fizer careta, não se preocupe, não tem nada a ver com a mensagem, é que de vez em quando dá umas fisgadas aqui, feia. Mas não tem nada a ver com a mensagem. O que eu quero dizer é que Filipe estava correndo ao lado da carruagem, se aproximou do etíope e perguntou, você entende o que você lê? Vejam a abordagem evangelística de Filipe. Não existe uma estratégia específica de como abordar as pessoas. É simplesmente abordar e perguntar, você me permite ler um versículo bíblico? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você me permite recitar um versículo bíblico? Porque eu vejo que você está meio triste. Então eu quero dizer para você, Mateus capítulo 11, na Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então você pode se aproximar de Jesus e Ele quer te ajudar com a sua carga. Pronto, você já evangelizou. A fé vai vir pelo ouvir? Sim, ela ouviu o quê? A palavra de Deus, não são as suas palavras, é a palavra de Deus. Filipe estava usando a palavra de Deus a partir de Isaías. Assim de simples. Missão, ministério e profissão. A grande maioria das pessoas que aqui estão tem sua profissão. Ótimo. A profissão é parte daquilo que Deus permitiu para você levantar o seu sustento. Mas você está dando tanta prioridade à sua profissão e nada de prioridade à missão e ao ministério. Você tem a profissão para que essa profissão seja um veículo para você chegar a outro tipo de pessoas que eu não posso chegar. Você está encontrando pessoas no seu setor de trabalho que eu não consigo encontrar. Por isso, ali você tem a sua missão e o seu ministério. Por isso, Deus te permitiu ter essa profissão, para você estar aonde você está, para te preparar e te colocar onde você está. Ele quer que você esteja aí aonde você está, mas com uma missão e com um ministério. A missão de apresentar Cristo, e qual ministério? De ajudá-los aqui. Aí vamos entender um pouquinho sobre a diferença entre os dois. Jesus tem missão, aí nós temos algumas características. É o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Principais aspectos: derrotar o poder do pecado e da morte. João 11, versículo 25, vocês vão poder ler lá esse texto. Sua morte e ressurreição abriram o caminho para a salvação. Ali ele está falando sobre ele como o que vai ressuscitar a Lázaro.
redimir a humanidade do pecado, revelar o caráter e o amor de Deus. Eu e o Pai somos um. Estabelecer o reino de Deus. Marcos versículo 15. Ele inaugurou o governo de Deus na terra, que será consumado na sua segunda vinda. Essa é a missão. A missão prioritária é vencer o poder do pecado, vencer a morte e abrir a oportunidade para que o homem possa ter acesso a Deus. E aí, a partir daí, também está revelar o caráter de Deus e estabelecer o seu reino. Como ministério de Jesus, nós temos o seguinte: refere-se às ações e atitudes da sua missão, principais áreas: pregação e ensino, treinamento dos discípulos, estabelecer a sua igreja. Lembre-se, Missio Dei é a macromissão que vai consumar quando Jesus volte para levar toda a igreja. Esse é o objetivo final. Para cumprir a missão, há várias missões que devem ser exercidas. Jesus cumpriu a sua missão de ser o Redentor, de ser aquele que morreu na cruz para salvar a humanidade. Mas fica a responsabilidade de sermos suas testemunhas. Porque a missão ainda não completou, a missão ainda não está concluída. Quando nós cumprimos a missão que Deus nos encomendou, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos adorando a Deus, nós estamos exaltando a Deus, nós estamos reconhecendo o plano e o propósito que Deus tem para a sua criação. Na ilustração das estrelas do mar, você vai dizer: é só uma fábula. Beleza, é só uma fábula. Hoje nós vivemos uma outra tragédia na criação de Deus. Nós estamos plastificando o mundo que Deus criou. Estamos criando plástico, mais plástico, mais plástico. E continuamos jogando plástico por todo lado. Aí você fala: se eu jogar as minhas garrafas de plástico no lugar onde as pessoas vão reciclar, que diferença faz se todo mundo joga o plástico deles por aí? É exatamente a mesma atitude daquele menino que pegou aquela estrela do mar e disse: para esta faz sentido. Se não vai fazer sentido para as outras pessoas que são desleixadas e jogam plástico por qualquer lado, eu não vou fazer. Eu vou ser uma pessoa consciente, porque Deus criou o planeta e não foi para ser plastificado. Ele criou um planeta para glorificá-lo, para ver a sua soberania, a sua multiforme graça que se manifesta na sua criação. Nós podemos ver uma diversidade de plantas, flores. Gente, eu estou começando a cuidar de uma rosa do deserto que estava quase morrendo lá em casa. Que coisa mais complicada. Eu comecei a colocar água e quase matei a rosa do deserto. Porque rosa do deserto só recebe água uma vez por semana ou de 10 em 10 dias. Comecei a ler para poder cuidar da coitadinha que já estava toda perdendo as folhas, com as folhas todas caídas. Depois descobri que o problema não era só água. Havia uma praga chamada coxinilha, até o nome do bichinho é ruim, e o danado bichinho estava lá no meio das plantas e eu precisei encontrar algo para poder combater, para poder cuidar. Se eu for cuidar de outra planta, tenho que continuar estudando, porque cada uma delas é diferente uma das outras. Quem criou tanta diversidade demonstra uma multiforme da sua graça impressionante. Se você olhar as cores, você vai ver a impressionante graça e soberania de Deus. Se você parar para observar o sistema visual, a possibilidade de ouvir, a possibilidade de ver, a possibilidade de ouvir, é impressionante que a gente tenha uma retina transparente para que a imagem entre, e isso vira, e entra lá dentro, vira de novo para poder a gente entender. Tudo através de um sistema nervoso criado por Deus. É incrível. Essa criação foi feita por Deus para que nós glorificássemos a Deus, não para ser plastificada. Mas quase ninguém faz isso. Exatamente a mesma coisa da ilustração do menino que estava jogando as estrelas do mar. Quase ninguém fazia nada. E por isso as estrelas do mar estão morrendo. Estavam morrendo. Por isso o mundo está sendo plastificado, porque quase ninguém faz nada. A pesca espiritual. Por que precisamos pescar? Porque nós precisamos
tomar a iniciativa de fazer aquilo que Jesus chamou os discípulos para fazer. Por quê? Porque o homem sem Cristo tem uma vida de pecado. Está condenado e separado de Deus. Condenado é condenado mesmo. Algumas pessoas cometem crimes, estão condenados à pena de morte e passam a vida inteira numa cadeia e em alguns países sofrem a situação de penalidade e são levados à morte. Sinceramente, essa não é a situação mais complexa. A situação mais complexa é a morte espiritual. Por quê? Porque mesmo estando na cadeia, o homem tem a liberdade de tomar decisões. A morte espiritual, longe de Deus, uma vez no lugar que não foi criado para o homem, senão para o diabo e para os seus anjos, não tem mais como tomar decisões. A situação é irreversível. As pessoas não querem dar atenção à mensagem. Isso não é a minha preocupação, isso não é o que eu tenho que me preocupar. O que eu tenho que me preocupar foi com o que Jesus me pediu para fazer. Ide e anunciai, fazer discípulos. Essa é a orientação que eu tenho que me preocupar, porque a minha expectativa é cumprir o que Jesus me pediu para cumprir, e não o que as outras pessoas vão fazer com o que eu estiver fazendo. Eu tenho que cumprir a minha parte. Meus irmãos, só existe duas maneiras de pecar. Só tem duas maneiras de pecar. Tem muito pecado, mas só duas maneiras de pecar. Uma maneira de pecar é fazendo aquilo que Deus não quer que você faça. Mentir, roubar, fofocar, adulterar, fazer coisas que Deus não quer que você faça. Mas a segunda forma de pecar é não fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Deus quer que você anuncie e você se cala. Isso é pecado. Você está em pecado por se calar. E você tem que pedir perdão por se calar diante da oportunidade de dar testemunho. Não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos é pecado. Quando Jesus usa o exemplo do bom samaritano, ele está mostrando para as pessoas que ser religioso, conhecer a religião, conhecer a mensagem, conhecer a palavra, conhecer informação, sem fazer, está errado, é pecado. E aqueles que vocês desprezam são reconhecidos por Deus. Vocês desprezavam os fariseus, esse é o que eu estou reconhecendo, porque ele parou, ele deu atenção, ele investiu naquilo que eu esperava que ele investisse. Não falar de Cristo às outras pessoas é pecado. Ah, mas eu me comporto direitinho, eu dou bom testemunho sem abrir a minha boca. Jesus disse, ide e anunciai. Anunciar quer dizer falar. Se você não falar, você está em pecado. Porque essas pessoas estão separadas de Deus e elas precisam ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Com Cristo elas vão ser nova vida, elas vão ter vida eterna, vão fazer parte do povo de Deus. Próximo. Aqui, está pequenininho, dá para ler. Jesus chama os pescadores comuns, mostrando que o reino de Deus não depende de status social, capacidade intelectual ou qualquer outra coisa. Não depende de nada. Alguém fala assim, eu vou ser missionário, eu vou falar de Cristo a outras pessoas depois que eu fazer seminário. Gente, qual foi o seminário que fez o ex-endemoniado gadareno? Quantos meses ele passou junto com Jesus? Ele passou um dia, e Jesus mandou ele voltar para sua família e anunciar quão grandes coisas o Senhor tinha feito com ele, e ele anunciou a 10 cidades. Que treinamento ele teve? Qual treinamento ele precisou para poder ir e anunciar às pessoas o que Deus pediu que ele fizesse? Vai e anuncie aos seus. Ele cumpriu com a ordem? Cumpriu. Ele pecou? Não. Ele tinha capacitação? Deus deu a capacitação através do seu Santo Espírito, porque mora em nossos corações o Espírito Santo de Deus. E Ele é quem vai nos fazer lembrar todas as coisas que precisamos para anunciar às pessoas.
Nós vamos ver coisas maravilhosas quando permitimos que o Espírito Santo nos use. Se não nos deixarmos usar, ele não pode forçar, ele não vai forçar. E ele usou pessoas simples, e o interessante é que chamou pescadores, rudes pescadores. Inclusive, quando Pedro fez um milagre lá, esses pescadores iletrados, como é que eles estão anunciando com tanta autoridade e tanta gente os segue? Porque o Senhor capacitou aquele que não conseguia amar a Jesus como ele esperava que o amasse. Mas Jesus, o Espírito capacitou. Agora eles terão missão e ministério de levar outras pessoas a Deus e prepará-las para a obra. A resposta imediata de Simão, Pedro e André demonstra fé e obediência. Resposta imediata, fé e obediência. Procrastinar. A missão que Deus nos deu é pecado. Fé e obediência na velocidade em responder automaticamente no momento em que Jesus chamou, demonstrou fé e obediência. Quando Jesus vem, segue-me. Primeiro deixa enterrar meu pai. Deixa os mortos enterrar os mortos. Eu primeiro preciso. Não é assim. Isso está errado. Está errado, pecado. Quando nós deixamos de fazer o que Deus quer que nós façamos, nós estamos cometendo pecado. Sabemos o dom que Deus nos deu. Sabemos o dom que Deus nos deu. Provavelmente você fez o molde de servo. Sabe o dom que Deus te deu. E aí você fala, tá bom, já sei o dom que Deus me deu. Eu vou fazer um curso de treinamento para ser um excelente profissional nessa área, para poder então começar a fazer o ministério. Isso é procrastinação e você está em pecado. Porque você está procrastinando a missão que Deus te deu. Por estar em pecado você perde salvação? Não, você vai perder a bênção de ser aquele que Deus vai usar para poder transformar a vida de outras pessoas, para poder ver a diferença na vida de outras pessoas. Quando Filipe sai de perto do etíope, o etíope segue alegre o seu caminho. Ele, quando encontra Filipe, ele está em dúvida, não está entendendo nada, está numa crise intelectual. Crise intelectual porque não entendia o que lia. Quando Filipe sai de perto do etíope, ele sai feliz, alegre, contente, porque aconteceu algo maravilhoso na vida dele. E Filipe tem a alegria de dizer, mais um no céu, menos um no inferno. Das portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que marcha. Filipe voltou contente, porque disse, encontrei mais um etíope, e ele vai fazer a diferença lá na Etiópia. Nós somos a igreja que marcha. Nós somos a igreja que tem a missão de ministrar. Convocados para pescar para Cristo. Missão, Mateus 28, 19. O Mateus 28, 19 responde tanto a missão quanto ao ministério. Mas eu tentei fazer a separação dos dois para poder facilitar a nossa assimilação entre missão e ministério. Por quê? Porque às vezes nós temos a perspectiva de que nós vamos falar de Cristo a outra pessoa, vamos fazer o estudo para que ela possa se batizar, e uma vez que se batizou, não é mais problema meu, vida que segue, vou procurar outra pessoa. Não é isso. Vamos lá, pode passar. Aqui está mais detalhado. Missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A continuação vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Mas eu deixei o versículo 20 para colocar 2 Timóteo 2, 2, porque mostra o apóstolo Paulo capacitando a Timóteo para que ele capacite outras pessoas. Uma sequência de discipulados. Gente, essa estratégia é incrível. Essa estratégia é impressionante, essa estratégia seria avassaladora se a igreja colocasse em prática. Avassaladora seria uma pandemia espiritual, um contágio assim, varredura impressionante. Porque um ganha um que capacita outro, mas este que capacitou a Timóteo vai capacitar outro, e isso gera uma multiplicação exponencial.
Nós tivemos há pouco tempo o problema do Covid. Você tossia e tinha que mudar até a forma de tossir, né? Antes você tossia tampando assim, tossia assim, agora tinha que tossir dessa maneira. Para não contagiar as outras pessoas. Imagine, Deus nos deu a possibilidade de contagiar as outras pessoas de uma forma espiritual, de qualquer maneira que você quiser contagiar. Se você quiser usar o esporte para poder contagiar pessoas a falar de Cristo, pode. Se você quiser usar a comida e fazer um curso de gastronomia e falar de Cristo, pode. Se você quiser falar sobre plantas e falar de Cristo, também pode. Não importa o que você queira usar para poder contar a mensagem às outras pessoas, também pode. O negócio é usar as ferramentas que você tem. O semeador saiu a semear, ele está falando de agricultura. E ele está falando da mensagem de proclamar a palavra às outras pessoas. Os discípulos eram pescadores e ele usou a estratégia de pescar. Parem de pescar peixes e venham pescar homens. Então, qualquer forma, qualquer discurso pode levar à mensagem de Jesus e levar a pessoa a ter um encontro com Cristo. O ministério, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. A expectativa não é somente que eles sejam salvos. A expectativa é que eles sejam capazes de se multiplicar. A expectativa é que eles tenham capacidade de levar essa mensagem a outras pessoas. Para isso nós precisamos envolvê-los na igreja, para que eles desenvolvam seus talentos, seus dons, aumentem o seu cabedal de oportunidades e levem essa mensagem a outras pessoas. Quero terminar contando uma experiência. Não é fácil acompanhar uma pessoa, isso, pode parar aí, acompanhar as pessoas no seu processo. Trabalhando com usuários de droga, eu estive 10 anos trabalhando com usuários de droga, 2 anos em Medellín, 7, 8 anos em São Paulo. Em São Paulo, eu recebi uma informação. Uma missionária que estava trabalhando em Governador Valadares, casou com um acolhido e ela precisava se mudar para São Paulo. Se eu tivesse interesse em tê-la na minha equipe, então eles fariam a transferência dela para São Paulo para poder ajudar na equipe de São Paulo. Caso nós não tivéssemos interesse nela, ela seria desligada do quadro. Eu falei, não, estou precisando de gente, pode mandá-la. Ela esteve trabalhando conosco alguns meses e aconteceu algo que ninguém queria. O esposo dela, que tinha concluído o processo de acolhimento, estava trabalhando e em meio a algumas dificuldades no trabalho, deu gatilho e ele teve recaída. E aí nós começamos a orar por ele, por ela e por ele. Ele, menos de um mês de recaída, ele vem e me diz, pastor, eu preciso ser acolhido. Você quer ser acolhido? Você precisa de ajuda? Você quer ajuda? Quero ajuda. E ele veio para ser ajudado. Ele era uma pessoa muito calada, muito reservada e me preocupava bastante porque a gente não conseguia ver o quanto a mensagem estava agindo em seu coração, porque quando a pessoa fala muito, a gente sabe, a boca fala do que o coração está cheio, então fica fácil de você entender. Quando a pessoa é mais calada, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro e a gente precisa continuar semeando para ver se a boa semente vai brotar. Quando tinha mais ou menos 6 meses, alguém se aproxima dele e diz, eu quero te oferecer trabalho para você sair daí e você já está recuperado. Ele vem para mim e diz, pastor, eu sou um homem casado, preciso sustentar a minha família, eu vou sair. Eu falei, meu amigo, se você sair, você vai cair de novo. Não faz isso. O que o senhor me propõe? O que o senhor vai fazer? O que o senhor vai ajudar? Aí eu coloquei a corda no pescoço. Eu cheguei para ele e falei, vamos fazer o seguinte. A sua esposa já foi gestora de uma unidade.
eu vou mandar vocês dois como gestores de uma unidade. Ele tinha 6 meses de estar em processo. Era um risco gigantesco. E colocá-lo como gestor de uma unidade. E o coordenador, sem pedir autorização à liderança nacional, coloco lá como gestor o casal. E orando todo dia para que desse certo. Para que ele perseverasse e ajudasse outros. Gente, é maravilhoso você poder ver o ministério. Enquanto ele ministrava às outras pessoas, Deus estava ministrando a ele. Enquanto ele cuidava de outros, Deus cuidava dele. Ela era gestora de unidade feminina e eu coloquei eles numa unidade masculina. Ela quase não tinha o que fazer porque o trabalho tinha que ser dado por ele. Então ele estava subordinado. Eu dizia para ele: ela é a sua gestora, você está subordinado a ela. E ele dizia: não tem problema não, pastor. Ele fazia todo o trabalho, ele acompanhava, ele acordava, ele fazia estudo bíblico, ele pregava, ele ajudava. E na semana passada, depois de mais ou menos 5 anos, ele me escreveu e me disse: pastor, estou me preparando para o meu concílio. Ele não somente superou as drogas, ele está se preparando para ser pastor, para servir ao Senhor ainda mais, ainda mais. Entendo a missão, entendo o ministério, me capacito no processo enquanto atuo, para poder servir ainda mais. Se não será de tempo completo e eu tenho a minha profissão, vou usar o local da minha profissão como minha missão e o meu ministério. Porque Deus me colocou lá. Esther estava lá no palácio de Xerxes, porque Deus tinha uma missão para ela lá. Você não está aí simplesmente por causa dos recursos, você está aí por causa das pessoas. Você é luz e sal na terra por causa das pessoas. O sustento é uma consequência para que você não tenha que estar a mendigar o pão. Então você está na sua profissão, mas você é missionário. Você tem uma missão. Porque você faz parte de algo maior, que é a Missio Dei, a missão de Deus. E essa missão só será completa quando Jesus voltar. Entre no seu campo missionário todos os dias e diga ao Senhor: Senhor, o que é que tu podes fazer através desse servo no dia de hoje? Dá-me pelo menos uma pessoa hoje para que eu possa falar do teu amor e da tua graça. E não importa se ela não entender ou se ela me rejeitar. Eu contei para vocês há algum tempo atrás de uma situação específica que aconteceu no dia em que falei sobre isso na vigília de oração, quando nós fomos assistir o filme A Forja, com os adolescentes. Saindo do cinema, uma pessoa estava varrendo as escadas, era quase 11 horas da noite, e eu passei e disse boa noite, e ela me respondeu boa noite. Eu desci 2 degraus, e eu senti no coração de que devia falar com aquela pessoa e perguntar se ela me permitia orar por ela. Eu voltei e perguntei: você me permite orar por você? Ela levantou a cabeça, arregalou os olhos e disse: sim, o senhor pode orar. Como é o seu nome? Monique. Eu orei por ela. Termino de orar, ela está chorando. E eu perguntei para ela: aconteceu alguma coisa? Ela disse sim. Hoje eu acordei de manhã e disse: se ninguém orar por mim, se Deus não mostrar que Ele está preocupado comigo, eu vou me suicidar. E era 11 horas da noite. Estava acabando o dia, gente. Quinta-feira,
sexta-feira, na célula do Rogers, lembrei dessa situação e escrevi para ela, porque eu tenho o contato dela do WhatsApp, e perguntei se ela tinha algum motivo de oração. Fazia mais de 4 meses que ela não me escrevia, e eu mandando mensagens regularmente, com alguma frequência. E ela me disse: pastor, ora pela minha vida, que a minha situação não está nada fácil não. Gente, ela está aí, a mensagem está aí, ela ainda está pendente de que Deus continue agindo na sua vida. E como ela, existem centenas, milhares e milhões de pessoas com as quais o Espírito Santo está atuando, esperando que alguma luz, algum sal da terra possa chegar e fazer a diferença nessas vidas. Pergunto: você é luz e sal da terra? Você foi chamado para ser luz e sal da terra? Ou só alguns foram chamados para ser luz e sal da terra? O que serve o sal no saleiro? Para que serve uma lâmpada debaixo da cama? Ou melhor, uma lâmpada apagada, porque não brilha. A pergunta é: ouvindo o chamado para ser pescadores, você vai tomar a decisão de fazer aquilo que Deus quer que você faça, ou vai procrastinar? Cuidado. Procrastinar não agrada a Deus. Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de conhecer a Cristo, de ver o chamado que Ele fez às pessoas, de serem pescadores de homens. Ajuda-nos, Senhor, a incomodar as portas do inferno, levando a Tua mensagem de salvação àqueles que necessitam da Tua graça e da Tua misericórdia. Permite-nos, Senhor, não nos deixe de fora do Teu plano e da Tua missão. Não nos deixe de fora daquilo que estás fazendo na humanidade. Não nos deixes de fora, Senhor, daquilo que queres fazer através de nós. Usa-nos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em Cristo Jesus. Amém, Senhor.